Fala, povo de Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael. Falo aqui desse Centralcast maravilhoso, da nossa igreja maravilhosa de Central Campus. E, já aproveito para te falar, hein? Corre lá nas nossas redes sociais, acompanha tudo que a gente está fazendo. Mais um Centralcast para abençoar a tua vida, tá? Antes de mais nada, eu só peço o seguinte: compartilhe o máximo que você puder. Entrega esse conteúdo o máximo que você puder para os seus amigos, para os seus conhecidos. Manda o link do nosso Centralcast e eu tenho certeza que vai ser abençoado. Hoje um tema muito importante, mais um tema muito importante, na verdade, um tema em que se assemelha muito com o que a gente vem fazendo em relação ao propósito da igreja, o ID de Jesus, pregar o evangelho, missões. Esse tema, ele nunca é demais. Você vai ver vários podcasts do nosso Centralcast aqui já falando sobre esse tema, e hoje com o nosso evangelista Antônio Carlos. Isso. Tudo bem? Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus, muito bem. Feliz de estar aqui com o irmão, né? Poder falar prazer de uma coisa que que nos alegra, né? Que é falar de missões, né? De evangelizar, compartilhar esse tesouro que Deus nos deu um dia, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós não poderíamos guardar isso só para nós, né? E a gente fala mesmo, né? Não, e fala bastante. E assim, eu vou logo lhe falar. Eu, particularmente, Rafael, eu tenho 8 anos da Central. E hoje falar de missões dentro da igreja Assembleia de Deus Central de Campos, não tem como não falar do irmão Antônio Carlos. Não tem como. Deus é bom. Deus é bom nesse aspecto. E realmente tem algumas pessoas que marcam, né? Principalmente alguns ministérios, algumas atividades da igreja. Sim. E o meu irmão, não tenha dúvida, o senhor está ligado diretamente a essa história. E, parabéns pelo trabalho, primeiramente. E eu tenho certeza que as recompensas do alto, eu tenho certeza que vão alcançar a sua vida, glória com certeza. Deus. E, mais uma vez, parabéns, meu irmão. O trabalho é muito bem feito, muito bem conduzido, as tardes missionárias, os trabalhos de evangelismo, isso daí, com certeza. Claro, é para glorificar o nome do Senhor, sim. Mas eu não posso deixar de parabenizá-lo pela sua postura, pela sua condução. Parabéns, realmente. Meu irmão, e é muito novo a questão de podcast, é o primeiro, né, como você estava me falando, mas eu quero saber um pouquinho da história do irmão, como é que o irmão começou, como é que o irmão enveredou com relação a missões. A gente vai passar por esse momento de contar um pouco da sua história. Como eu falei, a história da Central, ela tem um trabalho muito forte com essa secretaria, e eu queria ouvir do irmão como é que o irmão conseguiu chegar até aqui, quanto tempo o irmão tem de estrada na questão de missões, e eu quero dividir um pouquinho dessa história com os nossos ouvintes. Sim, Rafael. Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade, né, que vocês me dão de poder falar um pouco de missões, né? A nossa história, ela começou, eu sou carioca, né? Eu estou aqui em Campos há 22 anos. Nossa história começou lá no Rio de Janeiro, no bairro do Subúrbio. Como eu falei aqui no início, eu vou tentar, né, não tropeçar em falar bairro, tentar não falar nomes, porque às vezes a gente pode colocar alguém numa situação complicada, né? Porque tem pessoas que, pela misericórdia de Deus, Deus nos usou, né? A gente é, como Paulo diz, vaso de barro, né? Precioso é o que está em nós, né? E a gente procura, né, ser servidor do Senhor, né? E nessa caminhada nossa, nesse bairro de subúrbio lá do Rio de Janeiro, né, nós congregávamos numa igreja que inicialmente uma igreja tida tradicional, só que depois o Senhor avivou a nossa igreja local, uma igreja aí que dava em torno aí de 100 membros, né? Começamos do início mesmo, foi lá que nós nos convertemos. Eu venho de um lar, né, espírita, meu bisavô pai de santo, minha avó, minha mãe cartomante. E um dia Deus nos salvou através dessa igreja, né? Eu e minha esposa, nós ainda não tínhamos ainda nossas filhas, casal novo ainda, e Deus nos resgatou nessa igreja. E lá começamos a trabalhar, né? Fomos levantados diácono, presbítero, né? Lá não tem a função de evangelista, ministério de evangelista, né? E lá fomos secretário de conselho, fomos vice-presidente da igreja, fomos tesoureiro, né? E evangelizávamos, né? Essa era a nossa... Rio de Janeiro, não sei se os irmãos conhecem, né? Mas Rio de Janeiro, não sei hoje, como eu falei, eu estou há 22 anos já longe, mas Rio de Janeiro, você queria encontrar crente
ia dia de domingo à tarde, porque eram os crentes evangelizando, né? Distribuindo folheto, ou com uma caixa de som, pregando, entrando nas comunidades, fazendo uma peça na comunidade. Eu lembro uma vez, até uma experiência legal que a gente teve, foi de vou chamar de peça, eu não sou muito técnico nessa área, né? Mas aquela do Sombra, né? Não sei se você já viu, né? O Sombra, do pai e filho. Acho que é isso, tem um nome específico, acho que é isso mesmo. E nesse dia, a gente evangelizou em 4 lugares diferentes, e entramos na comunidade evangelizando, o pessoal parou para assistir, a gente pôde pregar a palavra, né? Primeiro começa a fazer aquela coisa do Sombra, né? Vai andando, perseguindo as pessoas e tal, aí chama a atenção, e em um dado momento desenvolve uma peça ali, só com expressão facial, e o encerramento é assim tremendo, né? Não sei se você já viu aquela do cartaz, coloca numa cadeira e está escrito "não toque", né? Sim. E aí curiosidade, toca no cartaz, né, cai no chão, ele bota a mão na cadeira, bota a outra, e se prende, aí o outro ora. Quando ele olha, né, ele vê pecado e mostra para as pessoas, e ali ele começa a orar e as cadeias são quebradas, e logo depois a gente entrava com uma palavra em cima disso, fazia apelo, sabe? Então, assim, a gente sempre trabalhou nessa área de evangelização. Nós tínhamos um trabalho também muito bom lá quem conhece São Cristóvão, viaduto de São Cristóvão, lá próximo à Quinta da Boa Vista. A gente ia lá levar alimento para o pessoal que morava ali debaixo e distribuir alimento, mas antes do alimento, antes da roupa, essas coisas, a gente fazia um culto com eles. E depois disso, apelo da palavra, né, fazia um apelo e tudo, mas um culto mesmo ali com eles. E depois a gente comia, a gente levava as mesas, aquelas mesas de ferro, armava ali, tudo descartava direitinho, para não precisar levar coisa depois para lavar. Só que tinha um detalhe, e eu vou compartilhar isso com vocês, que isso na época nos tocou bastante. A gente comia com eles ali, né? E um dia desses, um deles lá, tem que ser aquele mais sincero, falou: vou falar a verdade para vocês. Muita gente vem aqui, né, e traz coisa para a gente comer. Uns deixam, ficam com nojo e vão embora. Outros ficam lá longe, lá na pista, olhando a gente comer. E vocês comem com a gente. Olha só que bênção. Até ser... Forte. Não. Que testemunho forte. Rafael, isso assim impactou, sabe? Impactou. A gente sentar, tinha... hoje em dia a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, né, porque hoje tem tanta lacração, mas pessoas em situações bem complicadas, a gente, né, da irmã sentar e orientar. E o que aconteceu? Dali era longe da nossa igreja, né? O bairro era um bairro bem distante. Mas então a gente sempre encaminhava para uma igreja local, né? A igreja é uma igreja séria, essa igreja, essa aqui, e muitas pessoas saíram daquela condição de rua ali, né? E chegava lá, fulano esteve aqui de terno esses dias com a esposa. Olha só que né? Então, assim, isso são coisas que nos alegram, né? E marcam, né? Marca a nossa vida. Faz parte da sua história, né, meu irmão? Marca a nossa vida. Então, a gente fazia esse trabalho. Na ceia de Natal, a gente até brincava, tinha uns irmãozinhos que a gente tinha até que... Segurou, irmão, come menos aí, porque o pessoal... Você segura a onda, ceiava, tem mais gente para comer. Ceiava mesmo, o pessoal ia, e era legal isso, entende? Tanto é que depois teve um dos governos na época fez casas lá para Santa Cruz, aquela região lá, e eles foram transferidos para lá, só que aí ficou mais distante ainda para a gente fazer o acompanhamento. Mas louvado seja o nome do Senhor, que daquele trabalho muitas vidas, né? Irmão, então assim, pelo que eu percebo, você já nasce numa igreja extremamente missionária, uma Sim. igreja totalmente voltada para a missão. Sim. Então isso meio que reacendeu aquele DNA missionário. Sim, sim. E muita gente acha que missões, né, é só aquela de enviar ou transcultural, né, que a gente menciona. Mas só que existe um trabalho muito forte dentro da sociedade que a igreja está inserida, e a gente não pode esquecer disso. Sim. Que é um trabalho fundamental, principalmente assistir aqueles mais necessitados com alimento. Esse testemunho que o senhor deu em relação à pessoa, de vocês comerem com cada um deles, sentar à mesa, isso é um testemunho forte também, porque a ideia de missões não é simplesmente assistenciá-los, né? É levar a palavra. E como Sim. levar a palavra se você não prega, se você não tem um contato direto com as pessoas, né? E ouvir a palavra e ouvir da boca daqueles que tiveram suas vidas mudadas, né? Sim. Meu irmão, e dentro desse panorama, né, de missões, você já contou algumas partes de como foi marcado com isso,
Mas a gente sempre tem pessoas que nos marcam nos ensinamentos. Provavelmente um pastor, uma pastora, alguém que nos conduziu. E aí, um pouquinho dessas pessoas. Tem nomes, tem pessoas. O que você pode falar dessas pessoas? Sim, sim. Então, nós tivemos 2 pastores que... Se você dá 3 para não ser... deixar ninguém triste, né? 3 pastores que marcaram a nossa história lá, né? E, Rafael, eu sempre falei uma coisa assim... eu sempre, de todo pastor que eu tive, até hoje, eu sempre procurei aprender com as coisas boas e as coisas erradas. As erradas para não fazer, né? Sim, tentar não fazer. E as boas para multiplicar. Claro. Né? Então, eu posso citar como pessoas que nos impulsionaram nisso, pastor Kleber, acho que é Kleber Coimbra, se não me falha a memória, pastor Silvano Silas, né? Um pastorzão, pastor, homem missionário, autor de livro Missio Dei, uma pessoa... Né? Eu posso citar a denominação a qual eu fiz parte na época, era a Igreja Presbiteriana Independente, né? Só não vou citar o bairro. Mas essas pessoas... E o pastor Éder, que era um amigo, né? O pastor Éder foi um pastor muito avivado, né? No meio de uma igreja bem tradicional, né? Só que na nossa igreja, como eu falei, Deus avivou, né? E o avivamento, ele faz toda a diferença na vida do crente, a gente sabe disso. De missões. Missões faz toda a diferença. Mas esses 3 marcaram bastante os ensinamentos, os exemplos. O pastor Kleber é um pastor que trabalhava muito com a juventude, né? A gente morava na mesma rua, né? Ele estava sempre evangelizando os jovens. O pastor Silas também era um pastor que visitava muito. Inclusive, se eu posso abrir um parêntese, né, da nossa conversão, eu não me converti, eu e minha esposa não nos convertemos dentro da igreja. Interessante. Nós nos convertemos na casa da minha sogra, nesse bairro onde a gente congregava. Como foi isso? Rapidamente, né? Como eu te falei, a gente vinha de uma família espírita. Então, só conhecia isso. Né? E a Bíblia diz que há caminhos que parece direito, mas seu fim são caminhos de morte. Então, eu achava que eu estava certo. Né? A primeira gravidez da Cleide, da minha esposa, né? Deixa eu ter um beijo para ela aqui, né? Minha amada, né? Está gravado, está eternizado, hein? A primeira gravidez, né? Ela teve um aborto espontâneo, né? E quando... Estou tentando abreviar, tá? Quando ela chegou da maternidade, até na época eu não estava, quando meu irmão foi com ela, Pierre, quando ela chegou, o adversário se manifestou no corpo dela. E da mesma forma que a gente está conversando aqui, ele falou para mim que tinha matado meu filho e ia matar minha esposa. Misericórdia. Desse jeito. Misericórdia. Essa foi a primeira experiência nessa área. Na gravidez da Thaís, que é minha filha mais velha, a mãe da minha netinha, né, Isabela, né? Aí deixo aqui um beijo para elas também aqui. Minha filha Bruna, que senão para não deixar ninguém com ciúme, que é a minha mais nova, minha filha mais nova. Na gravidez da Thaís, né? A Cleide foi, na época, a gente ainda não tinha plano de saúde, casal novo, 23 anos ali e tal, novinho, começando a vida. Eu até fiz o plano de saúde, mas não tinha carência, então todo o pré-natal foi com uma médica excelente, particular, só que o parto foi no hospital de Bom Sucesso. Sim. Ela foi 3 vezes para lá para ter e nada de Thaís nascer. Na época que se dizia que o parto dela estava amarrado, né? E, enfim, Thaís nasceu meio roxinho e tudo e tal, mas graças a Deus, né, deu tudo certo e tudo mais. E abreviando isso, um dos dias eu estou trabalhando, Thaís já tinha nascido, estava aquela coisa toda, mas um dia eu chego em casa do trabalho e Cleide nervosa, falei, o que houve, Cleide? Aí ela falou, olha, a vizinha aqui foi jogar carta para mim aqui e um demônio lá se manifestou nela, queria me morder e disse que tinha ganho um bode preto para me matar. Misericórdia. E nessa, nós fomos, na época, fomos no Pai de Santo, que é o que a gente ainda conhecia na época, né? Se bem que, a Bíblia fala isso, que a palavra de Deus não volta vazia, mas antes faz o que apraz ao Senhor, né? Mas nós fomos ali ainda no Pai de Santo, ele falou que ia descer, tinha que fazer um despacho na cachoeira, enfim, aquela coisa toda. Só que, o diabo às vezes é muito burro também, né? Ele se manifestou no corpo da Cleide, nesse dia que a gente foi no Pai de Santo, à noite se manifestou no corpo da Cleide, na casa da minha sogra. Por isso a gente se converteu na casa da minha sogra. E eu segurando ela, aquela coisa, querendo me morder, e em um dado momento, a palavra de Deus, que foi semeada, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence. Irmão Rafael, que eu, na hora assim, sabe, eu dei aquela parada, soltei ela e falei, olha, Elane, vai lá e chama o pastor Kleber.
a Ilânia, minha cunhada, que era a única evangélica da família dela, a irmã da Cleide. Vai lá, chama o pastor Kleber. E quando ela foi, a minha esposa deitada no chão, rindo, eu falei para aquele demônio, eu falei, essa é a última vez que você está rindo da minha cara, que a partir de hoje eu não te sirvo mais, a partir de hoje eu sirvo a Jesus. Louvado seja. E o pastor Kleber veio, repreendeu aquele demônio, saiu, e ele fez aquela pergunta, ele falou, Carlinhos, né, Cleide, a quem vocês querem continuar servindo? A isso que vocês têm passado ou a Jesus? Eu falei, pastor, eu e ela falamos, nós queremos a Jesus. Então, nós ali recebemos Jesus como Senhor nas nossas vidas, na casa da minha sogra. A gente nem imagina um negócio desse. Tanta corrida que não dá para contar tudo, né? Meu Deus do céu. Mas foi uma experiência forte nessa área, entendeu? Deus do céu. E, meu irmão, aí o senhor chega em Campos, mas o trabalho já estava consolidado com missões. Sim. Já estava consolidado, já estava envolvido a vida. Lá no Rio, como eu te falei recentemente, né? Nossa igreja lá, Deus tinha um mistério de tirar pessoas do mundão mesmo, pessoas das drogas, né? Pessoas viciadas, pessoas até envolvidas na criminalidade. Só que nós não tínhamos recursos para mandar de casa de recuperação. E o que acontecia é que reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se cumpria naquela igreja verdadeiramente. Então, nós temos hoje, posso citar pelo menos 5 ministros do Evangelho, né, que foram ganhos através dessa nossa igreja missionária lá. Hoje são pastores. Olha só, inclusive, um deles eu trouxe uma vez, 2 deles já trouxe aqui em Campos em outra oportunidade, né, que a gente vai citar da tarde missionária, e Deus operou maravilhas. Teve pessoas largando as muletas e andando, né, pelo aquele corredor do nosso anexo lá de oração. Né? Tem uma irmã que trabalhava comigo, uma irmã em Cristo, que trabalhava comigo na empresa lá, e ela já estava casada há alguns anos e não conseguia engravidar. Posso falar o nome dela, Dávila? Né? E Dávila e a esposa desse pastor orou por ela e profetizou que o Senhor estava abrindo a madre dela naquela manhã. Um ano depois, nasceu Eduardo. Louvado seja, né? Louvado seja. Então, assim, nós já trabalhávamos com essa... tinha um mistério de Deus para tirar pessoas, né, ou seja, tinha um pastor lá, o pastor Francisco, se eu posso citar, era viciado em jogo de cartas, hoje é pastor de uma dessas igrejas nossas lá do Rio de Janeiro. Quem trabalha com missões sempre tem testemunho muito fortes, né, nesse aspecto, principalmente em transformação de vida. Sim. Agora, mais um testemunho muito forte que eu acabei de ouvir, da sua esposa. E quando o senhor chega em Campos, continua com o trabalho de missões ou não? Então, é interessante, né? Quando nós viemos para Campos, eu vim a trabalho secular, né? E procurei uma igreja da mesma denominação que eu congregava lá no Rio de Janeiro. Ainda congreguei ali por uns 5 anos, e ali fazíamos culto ao ar livre, né? Na praça, e deu prosseguimento a algumas coisas que nós fazíamos lá, né? E só que chegou um tempo que a gente entendeu que o nosso tempo naquela denominação tinha passado. E a central, a gente sempre, era caminho nosso para a gente ir para outra igreja, né? A gente sempre passava, antigamente, o templo antigo aqui, né? E era bonitinho, aquela varandinha ali, bonitinho. E a gente sempre passava, essa igreja é bonita e tal. E quando a gente pensou em sair de lá, minha esposa veio, a Cleide, veio aqui, participou de um culto, gostou. E eu vim com ela num outro culto meio de semana. E foi um dia que o pastor Elias estava pregando sobre os dons espirituais. E ali foi a resposta de Deus, que ele pregou do jeito que eu entendia que a coisa deveria ser, né, do poder de Deus na vida do crente. Confirmação, né? Literalmente. Confirmação. Que bênção, que bênção. Aí começa a envereda para o lado de missões, para a Secretaria de Missões. Então, aí chegamos aqui, né, procurando o pastor Elias e tal, aquela coisa toda aqui, processo e tal. E um tempo depois, eu recebi uns convites de departamentos. Né? O pastor Aurênio me chamou para trabalhar com ele na época no Casados, ele era responsável pelo Casados para Sempre. Tinha também o pastor Silas, né, que me chamou para ajudar ele na mocidade na época lá. E o Eduardo me chamou para ajudar na Secretaria de Missões e Evangelismo, que é a CEMEV. Né? Trabalho que não faltava. Não faltava. Não, é interessante, só um parêntese. Lá no Rio, quando eu falei que eu vinha para uma igreja desse porte, né, que é a central, falaram para mim, você vai para lá, você vai ficar esquecido no banco. Não, falaram isso para mim.
Só que eu falei assim, olha só, eu gostei tanto da igreja que se eu tiver que ficar sentado no banco, eu vou estar feliz naquela igreja, né? E viemos para cá, e aí eu fui a pastor Elias, isso, o que o senhor me orienta, né? Porque, Rafael, eu mesmo vindo de uma denominação que onde o sistema, os presbíteros têm, vamos dizer assim, uma gerência maior na igreja do que é na igreja Assembleia de Deus, eu sempre gostei de estar em consonância com o pastor. Não, mas está certo. Eu sempre tive essa postura. Está correto. Tá? Tinha até um pastor meu que brincava lá no Rio, o pastor Éder, ele brincava assim, no mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo, né? Que tem os presbíteros lá que era... Só Jesus. Complicado. Mas eu sempre tive essa coisa, a não ser que fosse uma coisa de pecado, aí é diferente, a gente vai se posicionar. Mas eu sempre procurei estar em consonância. Então, o que eu fiz foi procurar o pastor Elias. Pastor Elias, isso. O que o senhor me orienta? Né? Aí eu falei, não. Vai lá, Júlio Eduardo, lá na CEMEV, né? E a gente enveredou. A gente está aí, né? Aí foi uma alegria, porque é uma coisa que a gente já queria fazer, encaixa, né? E assim, muitas vezes as pessoas se enganam, né? Acham que por ser uma igreja muito grande, não vai ter espaço. Pelo contrário, meus irmãos. Eu falo por conhecimento de causa e pela nossa igreja. A gente tem muito trabalho. Verdade. E tem espaço para todo mundo. O nosso pastor até brinca no documentário dele, olha, você tem que ser metido, você tem que ir atrás, né? E tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. Tem, sim. E a igreja também tem N frentes de trabalho. Então, se você que está nos ouvindo se acha que não tem espaço para você para trabalhar, você está enganado. Aqui tem muito, vem para a Central, que a gente está precisando de mão de obra, sim. É uma igreja grande, tem muita gente trabalhando e a gente precisa de mais. E a obra de Deus ela é gigantesca. Você tem espaço para muita coisa aqui. A seara é grande, né? Já diz a Bíblia. Meu irmão, e aí o senhor começa o trabalho com o Eduardo na época. E vamos falar um pouquinho dos trabalhos que a CEMEV ela desempenhou até então. Nesse período, né? Nesse período, o senhor já está há quanto tempo? Mas acho que eu creio que uns 12 anos, talvez. 12 anos. Por aí. 12 anos. Por aí. Então, dentro desses 12 anos, o que o senhor pode elencar desses trabalhos que foram realizados, que você fez ao longo desses anos? Então, a Secretaria de Missões é também responsável pelo GECOM, que é o Grupo de Comunhão. Sim. Que em algumas denominações são chamadas de célula, né? Uhum. Aqui nós temos o que nós chamamos de Grupo de Comunhão, que é uma bênção. É uma forma de você aproximar, porque assim, o que acontece? Nós somos uma igreja muito grande. Muito grande. Então, nos grupos de comunhão, embora a Central, né, seja uma igreja bem receptiva, mas você corre o risco de aquela pessoa que é mais introvertida e ficar meio deslocado. O grupo de comunhão visa o quê? Quebrar entre outras coisas, quebrar essa impessoalidade, sim. Servir também como evangelização. Nós temos grupo de comunhão em que a maior parte das pessoas que participam desse grupo de comunhão são pessoas que não evangélicas, né? Por exemplo, nós fizemos ano passado aqui, e voltou esse ano, o grupo de comunhão na sede, pegando o quê? Os novos convertidos. Uhum. A gente contactava e trazia. Teve várias pessoas que já se batizaram, né, que estão firmes, né, aqui na igreja, a gente esbarra aí do dia a dia, estão integrados, trabalhando. Que bênção, entendeu? Que bênção. Então, tem o grupo de comunhão. Nós temos também um trabalho muito gostoso, que é a evangelização na Praça São Salvador, onde às segundas-feiras a gente leva alimento, o pessoal em condição de rua, mas é a mesma forma. Primeiro, a palavra. A gente prega a palavra, faz um culto, faz apelo, ora pelas pessoas e aí depois a gente distribui o alimento. Né? Hoje a gente está mais fixo na Praça São Salvador, mas já houve época que a gente saía com o carro e parava em vários pontos da cidade, onde a gente sabia que havia, né, pessoas em condição de rua, e tem sido um trabalho que é edificante para as pessoas e para nós também. É verdade. Né? Tem também um trabalho que... Esse é o trabalho, acho que é mais constante da Central, que é o Sinal Verde para Cristo. Provavelmente você já foi encontrado por essa galera que fica aqui no Sinal, bem ao lado do Tubarão, né? Isso. Bem em frente à igreja. No Sinal, provavelmente você já foi abordado. Com a BR-101 aqui. Né? Provavelmente você já foi abordado. É um trabalho interessante. É um evangelismo rápido, mas, ao mesmo tempo, é um convite, né? Convite. E, de novo, né? Eu sempre falo isso, até quando na oração ali embaixo, quando converso com os irmãos que vão evangelizar. Irmão, uma coisa que nós temos que saber, porque a palavra nos ensina isso, ela não volta vazia. Verdade, meu irmão.
A palavra de Deus não volta vazia. Às vezes não vai florescer naquele momento que você deu o folheto. Mas eu vou te contar uma experiência breve. Uma vez nós demos um folheto aqui, nesse sinal. A gente está falando de Campos de Goytacazes. Pode ter pessoas que, né, estão vendo de outros locais, né? E que esse irmão ele congregava com a gente, mas morava em Itaperuna. Ele deu um folheto aqui nesse trabalho e ele encontrou uma pessoa lá em Itaperuna que reconheceu ele. Olha só, e falou: rapaz, você me deu um folheto, eu recebi um folheto da tua igreja lá para você, lá em Campos de Goytacazes. Foi uma bênção para a minha vida. Olha, né? Só, caminhoneiros que passam aqui, que às vezes falam: poxa, achei que vocês hoje não iam estar aqui. Já reconhece, passa, buzina. Olha só que bem. E já teve de você, o irmão dar o folheto, o caminhoneiro segurar na mão e ali falar em mistério, profetizar. É um negócio. A maior parte das pessoas recebe muito bem, Rafael. Tem um ou outro, eu diria que é, sei lá, 0,5%, 0,5% aí talvez. A maior parte do pessoal recebe muito bem. A gente coloca os cartazes na beira da rua, os folhetos são dados, o pessoal com colete, né, escrito sinal verde para Cristo, né, uma faixa estendida, para quem não conhece esse nosso trabalho, a gente estende uma faixa onde está escrito: Jesus, sorria, Jesus ama você. No canal da igreja, se você procurar, tem cobertura que a gente fez, e você vai ver lá esse trabalho. É um trabalho extremamente importante, porque, como eu falei, é um convite e, ao mesmo tempo, é um momento de pregar o Evangelho. Sim. E tem o outro que a gente faz também, não faz sempre, que é uma encenação, né? Onde um irmão, simbolizando Jesus Cristo, né, vem sendo ali chicoteado. Aí tem os cartazes, aí já não é essa faixa, aí está assim: Jesus te ama. Te ama. Quando ele volta, né, que o sinal já está próximo, a gente já sabe o tempo ali, mais ou menos. Time certinho. Quando ele volta, aí vira os cartazes, dá certinho. Foi por você. Rapaz, isso é muito impactante, gente. Que benção, que benção. É rápido, é um convite também. A gente está na frente da igreja, né? É um convite. Eu acho interessante, já aconteceu, eu acho que foi no final do ano passado. Um irmão que, inclusive, veio na conferência, ele comunicou: é aqui nessa igreja que fazem um trabalho aqui nesse sinal, é aqui dessa igreja. Eu falei: é aqui mesmo, pode entrar. Era um culto de domingo, foi num culto de domingo. É aqui nessa igreja, e pode entrar aqui. Por um acaso, estava na frente, aí eu pedi para ele entrar, ele entrou, assistiu o culto. Mas isso são trabalhos que muitas vezes as pessoas não se atentam, né? A gente falou do GECOM, a gente falou do Sinal Verde, mas tem outros. Tem outros. Tem um trabalho que é a minha, assim, acho que eu sou apaixonado por tudo, né? É o trabalho da tarde missionária. Esse trabalho, quando nós chegamos aqui na Central, a CEMEB já fazia um evangelismo nas congregações, que também era chamado, acho que, de tarde missionária, eu acho, né? Mas não do jeito que é feito hoje, né? E, pela misericórdia de Deus, né, eu e minha esposa, na época, trouxemos uma ideia de um trabalho que já era desenvolvido lá no Rio de Janeiro, né? E que nós colocamos, junto ao evangelismo, uma ação social, né? Ação social essa que a gente leva profissionais da igreja, a gente leva dentista, a gente leva enfermeiros para aferir pressão, glicose, a gente leva cabeleireiros, né? A gente leva advogados para dar orientação jurídica, oftalmologista, a gente leva médico clínico, pediatra, né? E a gente faz ali o evangelismo sai. Ultimamente a gente está usando a bandinha, que é uma benção, aquela bandinha vai passando, o pessoal vai chamando a atenção, né? Porque carro de som é bom. É bom, sim. Mas assim, a bandinha é algo que está um pouco em desuso, então quando o pessoal... Que isso? A banda passando, aquela bandinha tocando, indo, o pessoal cantando, evangelizando. Então as pessoas vêm para o portão, são evangelizadas, e aí a gente dá um folheto, faz o convite, né, para essa ação social, né? E uma coisa interessante, né, que é antigamente no início, porque tem sempre assim, né, Rafael? A pessoa acha que pregar, você só prega quando você está no púlpito pregando a palavra, nós pregamos com a nossa vida, né? Mas, então, no início do trabalho, houveram algumas críticas de alguns irmãos, mas aí a pessoa vem à tarde, faz o cabelo, não sei o quê, mas não volta à noite para o culto. Aí Deus nos deu uma estratégia,
que foi o quê? Sorteio de cesta básica ao fim do culto. Como é que funciona isso? Você ganha um ticket na hora que você está ali na ação social e, consequentemente, só após o culto é feito o sorteio. Na verdade, esse sorteio quase que a totalidade ganha, né? É um sorteio. É uma marmelada. Já é uma marmelada. Todo Porque mundo tem uma ganha. Quantidade boa. Pô, então, sim. assim, aí às vezes aconteceu, a pessoa não ganhou, alguém não ganhou, você viu que a pessoa está triste, e aí você fala, pastor, a gente vai mandar a cesta. Você procura cá. O pastor ali, aí qual for o pastor, né? E ele vai te entregar uma cesta aí, né? Então, quase que todo mundo ganha a cesta no final, né? E nesse trabalho também é feito a ficha da pessoa que vem, você faz um mapeamento, quase que um censo da região, que fica com o dirigente, que ele pode depois visitar, ligar, que ele tem telefone, tem endereço, né? Enfim, faz então um mapeamento da região, é servido ali, né? Por volta das 4 horas, um delicioso, famoso cachorro-quente, né? Isso. Delicioso, gente. É uma coisa assim, isso vale ressaltar. É muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Cachorro-quente. Os jovens que vão, rapaz... Não. Rafael, tem que voltar do evangelismo. 4 horas, Rafael. Vamos, Rafael. Calma, tem que terminar o evangelismo. Então, já virou marca, né? Então, a gente toda tarde missionária, a gente faz isso. É recreação com as crianças, a gente leva brinquedos e encana com as crianças. E assim, gente, e o evangelho vai sendo pregado. Já teve igreja pessoas de outras igrejas que já nos procurou para saber como faz. E já tem até um pastor que estou devendo a ele, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele queria muito que fizesse um trabalho desse lá na comunidade, na igreja dele, né? Mas essa correria nossa, né? Não, e outra, a gente tem igrejas, né? A gente tem um cronograma, aí tem que chegar junto no cronograma, fica meio difícil. Meu irmão, e assim, a gente sabe da tarde missionária, a gente já sabe do GECOM, a gente sabe do Sinal Verde, e o trabalho com as casas de recuperação também, que a gente não pode esquecer, que é um trabalho muito forte. Exatamente. Né? Então, a gente tem trabalho hoje, a gente trabalha com 3 casas de recuperação, seja com a ajuda de alimentos, né? No meio do ano, geralmente, na época do frio, né? Tem as mantas, né? Tem as mantas que são doadas, em torno de 150, 170 mantas que são doadas para as casas de recuperação. Porque, assim, abrir só um parênteses aqui, que a gente fala de CEMEV, Antônio Carlos, mas, na verdade, isso eu faço sempre questão de citar isso, né? Isso tudo só funciona porque a Secretaria de Missões tem uma equipe comprometida, gigante, e tem uma igreja, a Assembleia de Deus é uma igreja que é uma igreja missionária, que entende esse ID de Jesus. Então, assim, aí tem a irmã Luciana, o irmão Rodrigo, faz a arrecadação de verbo e tal, e compra as mantas, são mantas, aquele cobertor brabo, não, que dá coceira, aquelas mantas bonitas que eu uso na minha casa, muitos irmãos usam nas suas casas. Tudo novo. E a gente faz a doação. Os alimentos, todo quarto domingo, que é o dia da ceia geral, né? Tanto pela manhã quanto à noite, a gente faz a arrecadação de alimentos, né, para distribuir para essas 3 casas de recuperação, que são, né, o Projeto Jari de Souza, que a gente tem uma parceria, além de alimento, também financeira, a Casa do Pai, que é a parceria que a gente tem mais antiga, mais duradoura. A gente tem história de pessoas que ficaram recuperadas, teve até nessa Casa do Pai um senhor, que eu não vou citar o nome, né, por questão de familiar, mas que ele não tinha para onde ir, que ele era dependente químico, álcool, né, no caso do álcool, e ele não tinha para onde ir. A filha dele me pediu, que trabalhava onde eu trabalhava, se não conseguia arrumar para o pai dela, porque a casa que ele estava fechou, e ele foi para lá ele aceitou Jesus. Olha só que bênção. Sabe, ficou totalmente, no início ele estava lá retirado, ficava no quarto lá, isolado, ele se isolou, não foi que ninguém, e depois era o porteiro da casa de recuperação, passou para o Senhor, né, já, né, mas viveu vários anos lá. Tem o Maurício, que está na Resgatarte, que é um outro projeto que a gente também já trabalha há algum tempo, né? Maurício era uma pessoa que cuidava de carro na rua, só pegava dinheiro e usava droga. E ele foi liberto através dessa nossa caminhada aí, pela misericórdia de Deus. Só que hoje ele tem uma doença degenerativa dos nervos, né? E ele já não é mais dependente químico, mas ele não tem família, né? Não tem onde ficar,
e ele, no Resgatar, ele está lá, olha só, né, com o pastor Rafael. Né? Mas teve sua vida transformada. Teve sua vida transformada. Né? Então, assim, são essas 3 casas que nós trabalhamos hoje. E até, Rafael, para a gente que está falando do alimento, eu quero fazer um apelo para você que nos ouve, você da Central, né? Nós, no nosso congresso, que a gente vai falar daqui a pouco, mas só porque a gente está falando do alimento, nós, todos os anos, Rafael, a gente faz a arrecadação de alimentos para levar para as casas de recuperação. É claro que, se vier mais, a gente pode levar para mais instituições. Né? E a gente já teve época aqui de arrecadar 1,5 tonelada de alimentos. Então, eu quero chamar você, né, membro da Central, né? Vamos clamar que você possa comprar essa ideia. Você vai estar abençoando vidas. Você vai estar ajudando. Às vezes você não pode ir lá na rua evangelizar, você não pode acompanhar aquela pessoa, mas você pode ajudar com o alimento. Exato. Entendeu? Porque essas pessoas saem da rua. Se elas forem para a casa de recuperação, e essas casas de recuperação, elas vivem da ajuda das igrejas. Maciçamente, são as igrejas que ajudam. Então, se elas não tiverem alimento na casa, elas fazem o quê? Voltam para a rua. Então, quando você está contribuindo, trazendo, né, o alimento que você, né, pode estar contribuindo, ninguém quer sacrifício de ninguém, mas todo mundo acho que tem alguma coisa para trazer. Tem condições, tem um pouquinho mais. Tem, a nossa igreja é uma igreja grande, gente. Se a gente fizer, se a gente comprar essa ideia, esqueceu hoje, traz amanhã. Né? Aqui na igreja é um ponto de arrecadação. Aqui a gente tem funcionários o dia inteiro, né? Sim. Então, essa questão de você trazer, poxa, não deu para trazer agora, pode ficar tranquilo, você pode chegar aqui, destinar, dizer que é para a CEMEV. A igreja ela faz a salvaguarda disso, depois providencia as cestas básicas. Isso daí é muito tranquilo para a gente nesse aspecto, mas realmente, irmãos, contribua, procure a nossa igreja em relação a isso. Você que está em dúvida com o que ajudar, isso é muito simples. O que você tem condições de doar em casa? Porque muitas vezes a gente acha que eu só tenho o pouquinho, mas irmão, é o teu pouquinho, junto com um pouquinho do irmão, junta com mais um pouquinho aqui e a gente pode ajudar a essas casas de recuperação. Esse trabalho é muito importante. Só uma coisa que você falou do pouquinho, algo que me marcou muito, tem coisas que marcam a gente, né? Sim. Algo que me marcou muito, Rafael, foi quando, em um desses anos, a gente foi separar os alimentos para as casas e tinha um saco de sal aberto, amarradinho. Né? Não, confesso que de primeiro, falei, poxa, o pessoal doar um saco de sal aberto. Aberto ainda. De primeiro. Logo depois eu pensei assim, às vezes, aquele foi o tudo que a pessoa tinha. De fato. Rapaz, aquele chegou, depois eu até me emocionei. Eu falo, agora eu me emociono. Porque de fato né, meu irmão? Às vezes tem muito, Rafael, e esquece do próximo. A Bíblia diz que amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa que eu sempre ensinei na classe dos novos convertidos, eu dei aula para novos convertidos durante muitos anos, e eu sempre falei o seguinte, claro, sintetizando, isso é muito mais amplo, mas eu falava sempre o seguinte, se isso interiorizar em nós, amar meu próximo como a mim mesmo, significaria que eu não faria contra o meu irmão aquilo que eu não gostaria que fosse feito por mim. De fato. E faria pelo meu próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim se eu estivesse na condição dele. Sabe? Esse amor de Cristo tem que estar mais latente, tem que ser mais praticado nas nossas vidas. E esse saco de sal, Rafael, você não sabe o quanto eu chorei depois. E chorei me culpando por ter de imediato tido uma maldade, uma visão, uma visão distorcida daquilo. Depois, logo em seguida, eu falei, É o Espírito Santo. Talvez esse foi o tudo daquela pessoa. De fato, né? De fato, meu irmão. Esse trabalho realmente ele é muito importante, mas tem um trabalho que a CEMEV também faz pelas missões transculturais, né? Transculturais. Né? A gente também tem ajudado missionários. A gente, inclusive, tem alguns podcasts que já falamos. A gente já contou a história, por exemplo, do pastor Fabiano, que ele foi para a África. Tem a Jéssica, que todo mundo conhece, inclusive, ela inclusive voltou para o Camboja esse ano, né? A gente tem a parceria com ela. Tem a parceria com outros missionários e com missionários também que já fizeram história, já tiveram a sua campanha, ou melhor, a sua missão concluída, né? Eu quero que o senhor fale rapidamente de alguns e mencione os trabalhos que estão em andamento em relação a isso, para que os irmãos fiquem cientes. Então, a gente tem, como você falou, do pastor Fabiano, Cabo Verde, né? Sim. Voltou com a família, né? E eu achei muito interessante, que a Fabiano, inclusive, você deve ter um centralcast, né, dele aqui, né? Sim, tem. Então, missionário Fabiano, hoje pastor Fabiano. E isso me marcou muito também,
o pastor Elias é um pastorzão em todos os sentidos, né? E um homem envolvido para missões, né? E eu lembro que quando o Fabiano voltou com a família, né, isso me marcou muito também, foi que o pastor teve o cuidado de cuidar da casa dele. Se eu não me engano, acho que mandou pintar, se não me falha a memória, pintou a casa, botou tudo na despensa, geladeira, tudo que fosse necessário para a família. Fabiano tinha, quando saiu, ele era funcionário da igreja. O pastor restituiu o emprego dele aqui na igreja. Então, irmão, porque assim, às vezes você fala assim, estamos enviando o missionário, né? E o missionário vai para o campo, você está ali mantendo. Mas quando volta, né? De fato. Ele largou um emprego e agora ele volta, ele tem uma família que precisa manter com 2 filhos, um casal de filhos. Como é que faz? Então, cuidado com o pastor Elias, que a central teve com a pessoa do Fabiano. Uma coisa assim também que eu queria citar também, a central, ela nunca deixa de honrar os compromissos que assume nas suas parcerias. Nem na época da pandemia, que talvez muitas igrejas tiveram dificuldade, né? A gente deixou de honrar qualquer compromisso. Pastor Elias, se é uma coisa que a gente pode falar com relação, entre muitos elogios, né, é a integridade, né, o compromisso que o pastor Elias tem com missões, com os acordos que ele faz, ele cumpre, entende? Então, nós tivemos a família Sodré, lá que fez um trabalho em parceria com a Missão Cairóis, a qual nós também temos uma parceria, uma das parcerias que nós temos com o pastor Joãozinho, que é o presidente da Cairóis. Nós adotamos essa família, a família Sodré, né, num trabalho lá em Equador, até que o trabalho se deu por concluído e hoje eles estão lá, já tem uma estrutura, a igreja que o local já está consolidada. Já está consolidado o trabalho. Enviamos também a missionária Cleonanda para Portugal também, era um envio por um tempo determinado, e também ali o pastor Elias, a igreja sempre honrou o compromisso, né, com ela, o trabalho foi feito em Portugal. Mas por que Portugal? O pessoal pensa assim, né? Irmão, uma igreja, eu tenho parentes que moram lá, uma igreja de 50 membros lá em Portugal é uma catedral, né? Pode ser que tenha alguma outra maior, né? Mas assim, num padrão, né, isso é dito por pessoas chegadas a mim, a própria Cleonanda também mencionou isso na época, né? Igrejas com 50, 60, 100 membros, uma catedral. Gigante, é uma igreja gigante. Portugal precisa de Cristo, precisa de missionários, né? E uma coisa, Rafael, que eu sempre falo, né? Uma vez um conhecido meu, pastor, inclusive, né, fez uma crítica com relação ao pessoal dos dependentes químicos, pessoal em condição de rua, e eu até me choquei, porque ele é um pastor missionário que, né, faz trabalho transcultural. E eu falei, pastor, o mesmo valor da alma aqui de Campos é o mesmo lá do Marrocos, ou da China, de qualquer da lugar, janela 1040, é o mesmo valor, a mesma festa no céu. A Bíblia não diz, festa no céu quando um pecador da janela 1040 se converte. Quando há uma conversão de um homem, de um morador em condição de rua, um dependente químico, seja qual ele for, né? A festa no céu é a mesma. Então, voltando, né, nós temos uma parceria também, pastor Elias, assim, tem mandado auxílio, né, para a Lian também, que é aquela casa de idosos, né? Nós também tivemos lá visitando, inclusive, esse ano lá, fiquei impactado lá com a organização do trabalho, a estrutura que eles têm lá. Tivemos levando, inclusive, algumas das mantas que a gente arrecadou, a gente levou manta para todos os idosos lá, né? Olha só que foi uma experiência também, Rafael. Até a gente quer ver se volta, até se você tiver oportunidade, a gente marcar um sábado desse aí junto, aí sair uma turma aí, pegar os carros aí, um ônibus, e lá é impactante o trabalho lá. Então, a gente falou aqui da Cleonanda, tem a missionária Laureci, né? Laureci foi missionária em Guiné-Bissau durante 25 anos, e hoje é uma senhora, né? Ela largou, na época, acho que ela tinha 2 matrículas, né, no estado, no município, né? Tem podcast dela também aqui, se você procurar, tem podcast dela, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. É verdade. Irmã Laureci é uma benção, né, gente? É uma benção. É uma benção. E cada história, meu irmão, meu Deus do céu. Se você está ouvindo histórias que já estão impactando a tua vida, é porque você ainda não ouviu desses missionários que tiveram a oportunidade de estar sentado aqui
falando muito mais ainda dessas coisas que acontecem fora dos nossos olhos, essas coisas assim, coisas sobrenaturais. Verdade. E já é sobrenatural. A palavra verdade, de Deus, verdade. a palavra de Deus mudando a vida de alguém é algo sobrenatural, sobrenatural. né? Isso daí a gente não pode negar. Mas essas histórias desses missionários Meu são Deus impactantes. do céu. Então, São Laureci voltou e hoje a gente também tem uma ajuda que a gente dá mensalmente a ela, um valor X que é dado todo mês. De novo, né? Nunca falta, nem mesmo meio à disso pandemia. aí. Central, Pastor Elisa, Central é uma igreja que honra os seus compromissos. Né? Já falamos do Leandro, ver se eu não esqueci de alguém, porque de repente a gente esquece alguém aqui. Né? Missionário sim, Nordeste. vamos lá. Tem um missionário, né, Ademilson, pastor Ademilson. Pastor Ademilson, como é que funciona? Também é uma parceria, né? Ele é pastor de uma outra, era missionário de uma outra igreja, e que um dia vieram nos pedir uma ajuda para ele, que a filha, acho que a filha dele mais velha, estava com uma bactéria e tal, precisava tratar, na reunião até de ministério. E o pastor Elias, a igreja mandou, né? O pastor Elias é sempre assim, é uma pessoa com o coração aberto, né? E mandou uma ajuda na época, foi para ele lá, foi uma ajuda absurda, né? De boa, né? E a partir dali a gente adotou uma parceria com ele, né? E já essa parceria já tem aí bem uns 10 anos, né? 10 anos. Por aí, porque ele, inclusive, já trouxe em alguns congressos missionários, já veio para cá, é uma benção, uma figurada, pessoa do bem. Se o pastor tiver, vai assistir depois, pastor Ademilson. Um grande abraço, um beijo no coração, Deus abençoe o senhor, a sua família. Homem de Deus, né? homem de Deus. Homem de Deus. Lá em São Vicente Ferrer, o negócio era terra tão dura que ninguém, missionário nenhum que foi para lá, conseguiu ficar, só ele. Né? Tem homens que então, se levantam na marca, né? Eu lembro que uma dessas vezes que a gente trouxe ele para cá, né? A gente colocou ele num hotel bom, né? Mas, né? Não é um hotel até próximo aqui, para ficar próximo da gente. Ele falou: olha, que luxo hotel. Eu abro a torneira aqui, aquela água gostosa e tal, porque a água lá é salobra, né? Ele falou que teve um senhor lá que, às vezes, com a dificuldade de água potável, bebeu água salobra e tinha problema de pressão alta, quase morreu. O negócio lá. Foi que tomava banho, não tinha shampoo que deixasse o cabelo macio, né? Por causa da qualidade da água, né? qualidade da água, né? Então, o pastor tem que sentar um dia desse. Se ele viesse um dia aqui, ia ser um podcast divertido. Não, vamos. Tem experiência. Um dia que ele vier aqui, vale a pena. Na verdade, falta ele, na verdade. Já tem os outros, falta ele. Vamos providenciar isso aí. Né? Tem também o missionário MED. Quem é o missionário MED, né? E aí eu não sei se a gente já pode... A gente já pode entrar no congresso. Sim. Né? O MED, como é que a gente conheceu o MED? Eu fiz um curso chamado Perspectiva, e até faço uma propaganda de graça aqui, né? Quem tiver a oportunidade de fazer, faça. É muito bom. Né? Esse curso é ministrado por líderes de missões, né? Kairos. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A Missão Mais, tem pessoas que trabalham com um grupo indígena, tem pessoas que trabalham com ciganos, então são pessoas especialistas nas diversas áreas, né? E é muito edificante. Quem está dando aula não é a pessoa que ouviu falar, é a pessoa que vivenciou aquilo na prática. Inclusive, me marcou muito, eu queria falar aqui, eu sempre via nos carros um adesivo Mais, não sei se você já viu, eu não sabia o que era aquilo. É uma missão mais. O que é missão mais? É missão, vamos ver se eu lembro aqui, missão de assistência à igreja sofredora. E eu me lembro que o professor que deu essa aula para a gente foi numa época que teve um terremoto, não sei se foi no Haiti, não lembro exatamente se foi, acho que foi. E naquela semana eles estavam indo para o Haiti. Enquanto estava todo mundo fugindo de lá, eles estavam indo, porque justamente o trabalho deles é prestar assistência à igreja sofredora. Olha só. E o que me marcou, Rafael, eu queria compartilhar aqui, que isso me marcou. Como você falou, tem coisas que nos marcam. Ele deu o seguinte, na aula ali, deu o seguinte depoimento. Naquele período, ele ia pregar, dar uma palestra numa determinada igreja sobre missões. E ele falou com a esposa dele mais ou menos isso. Claro que eu posso, de repente, esquecer algum detalhe, mas mais ou menos isso. Ele falou, eu estou preocupado que eu tinha que estar dia tal, na igreja tal. Aí a esposa dele falou, meu filho, se essa igreja que vai fazer esse congresso de missões não entender o porquê que você não foi ao congresso, essa igreja não tem o porquê de fazer congresso de missões.
Isso é verdade. Que era a chamada dele. É chamada. Ele estava indo lá para fazer a chamada de Deus na vida dele, fazer o ID de Jesus. Sim. Aí você vai brigar com o cara, não veio aqui. Ele está fazendo algo muito mais importante, que é o que Deus chamou ele para fazer. Isso, sabe? Eu falei, rapaz, bateu forte. Sabe? Eu fiquei pensando, fui para cá, que dia eu fui para casa impactado com essa palavra. Falei, gente, que palavra, que sabedoria dessa mulher. De fato. Né? De fato. Que sabedoria dessa mulher. Então, assim... Foi por aí que você conheceu o MED. Foi aí que eu conheci o MED, através do pastor Flávio Ramos, né? Se não me engano, foi um dos pastores que ministrou. Quem é o pastor Flávio Ramos? Ele estava em Foz do Iguaçu, agora estão, tanto o MED quanto eles estão em... Curitiba, né? Estão em Curitiba. E o MED, né? Já teve aqui uns que 2 oportunidades, pelo Sim. menos, né? É um muçulmano, né? Ex-muçulmano, convertido ao cristianismo, né? Rapaz, que testemunho é forte. O livro né? É muito impactante. Forte. O pastor Flávio Ramos também tem experiências nessa área. O pastor Flávio Ramos já foi missionário no Marrocos. Eu lembro uma vez que o pastor Flávio Ramos esteve aqui num dos congressos nossos de missões e que pela manhã ele deu uma palavra. Rafael, acho que essa igreja, o salão ali ficou lavado de lágrimas. Não tinha quem não chorasse com as experiências que o pastor Flávio Ramos trouxe para a gente naquela manhã, né? Então, o MED a gente conheceu através do pastor. E tem uma parceria também, né? Que tem uma parceria também, né? Que a gente faz uma manutenção mensal, né? E é uma pessoa também maravilhosa. Tem um testemunho muito forte, muito forte. Meus irmãos, a gente está caminhando para o final, mas só que a gente tem um convite muito especial para você. O irmão, ele vai fazer o convite, mas eu quero que você dobre a sua atenção agora, porque é de extrema importância que você nos ajude a divulgar, nos ajude a passar esse conteúdo para frente. A gente vai ter o nosso congresso missionário, e o nosso congresso missionário, eu te digo que é mais um fechamento de tudo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, e principalmente nos agraciado com aquilo que a igreja tem dado à sociedade como palavra, né? A gente tem se empenhado em pregar o evangelho, tem ajudado os missionários a levarem esse evangelho aos 4 cantos do mundo, e assim, eu vejo isso como Deus também dando a nós uma porção, reconhecendo esse trabalho, e assim, eu fico muito, muito tocado todas as vezes que eu vejo os pastores, os ministros trazendo a palavra, Sim. experiências, isso fala muito forte comigo, e aqui agora é o momento desse convite, fique à vontade para fazer esse convite, e quais são os dias, quem vem. Então, só antes de fazer aqui o convite, Rafael, você me permita, né? Meu agradecimento também ao pastor Elias pela confiança que tem nos dado nessa obra, para fazer essa obra, né? Primeiramente a Deus, o pastor Elias, e dizer que tudo isso que eu falei que a gente realizou, né, nesses anos, isso sempre porque eu tive uma esposa que sempre me ajudou nessa área de missões. Cleide sempre foi ali, mão na roda, tudo que a gente fazia, estávamos juntos, entendeu? Minhas filhas também, Thaís e Bruna, né? Então, deixar aqui meu agradecimento à minha família, né? A família é muito importante, eu amo minha família. Agora, falando do congresso, né? Nós vamos ter, o congresso vai ser do dia 14 ao dia 17 de novembro. Sim. A gente começa no dia 14, Rafael, com o pastor Alex Gonçalves, né? Prata da casa já. Prata da casa, né? Grande amigo da igreja, grande. Pregador do evangelho Meu nato. Deus, um homem simples, né? Quem conhece o pastor Alex, embora renomado, viaja o mundo todo, o Brasil todo, pregando a palavra, mas é uma pessoa de uma simplicidade, né? Assim, e de palavra. Palavra poderosa, né? Um homem que vale a pena você parar, vir aqui no dia 14, vai ser na abertura do congresso. Deus com certeza vai ter uma palavra a você no dia 14. Nesse dia 14, o pastor Alex faz a abertura, prega. Vamos ter no dia 14 o pastor Zeri Magidiel, famoso sanfoneiro, né? Que tem tocado nos grandes eventos, principalmente das Assembleias de Deus, no Brasil todo. Eu acho que ele teve semana passada na Europa, ou vai essa semana,
para a Europa, um homem que tem aí, quem conhece, é só entrar, dar buscar no... Procura no Google aí, no YouTube, tem muito material desses pastores, desses irmãos. Muita coisa. Vai ajudar você. Ele vai estar no dia 14, Zerima Gidiel no dia 14 e dia 15, né, o sanfoneiro. No dia 15, que é a sexta-feira, quem prega? O missionário Med, né, que é esse ex-muçulmano que, olha, vai impactar a tua vida. Que testemunho forte. Forte. Não perca. Né? Já está para trazer o Med, já tem alguns anos já. Sim. Esse ano a gente vai conseguir trazê-lo. Não perca, dia 15, sexta-feira. Sim. E também o Zerima Gidiel, né? Vai estar tocando e cantando. No sábado pela manhã, às 9 horas, nós teremos uma oficina ministrada pelo Med. Né? Bênção de Deus. Com base no tema, né, de questão de evangelização do povo árabe muçulmano. Né? O Med vai estar dando uma palavra no sábado pela manhã. Sábado à noite, quem prega, a gente também está tentando trazer já um tempo. Né, que é difícil ter agenda, pastor Rodrigo Santana. Bênção, né? Também. Palavra ele prega poderosa. Sábado à noite, domingo na ceia geral, né, no caso, sábado 16, né, domingo na ceia geral 17, que é o encerramento do congresso, e à noite. Né? Rapaz, é também outro. Se botar no YouTube ali, todos os dias ele tem, né? Ele tem uma devocional, um homem com conhecimento amplo da palavra poderosa também. Cheio da presença de Deus. Eu me recordo a primeira vez que ele veio por indicação do pastor Alex. Né? O pastor Alex indicou, e ele pregou depois do pastor Helder. Né? O pastor Helder é marca também da Central, né? Forte, marcante, um pastor que realmente ímpar. Né? E você pregar depois dele não é fácil. Não é fácil. O sarrafo é homem, né? Não, estou falando... Os dois pregam muito bem mesmo. Pastor Helder, e aí vem o pastor que a gente não conhecia, pastor Rodrigo Santana, né? Inicialmente falou... Vamos ver. Aí ele começou até falando devagar, falando manso. Falei, mas depois o negócio pegou, rapaz. Quando o homem deu liberdade ao Espírito Santo de Deus, pregou uma palavra poderosa para a igreja, né, rapaz? Profecia, profetizou, cantou em língua. Foi assim, completo, culto completo. Né? Completo. Vamos ter, então, sábado, né, do dia 16 de novembro, domingo 17 de manhã e à noite. E no sábado nós teremos também o cantor, né, evangélico Mateus Almeida. Mateus não tem ainda esse nome todo aí no mercado gospel, vamos chamar assim. Porém, olha, homem de Deus, canta muito bem. Usado, Deus usa. Rafael, eu não sei, a gente está, inclusive, subindo ao monte, né? A gente botou esse propósito de orar por esse congresso. Irmãos, eu creio que Deus vai bradar poderosamente nesses 4 dias. Em nome de Jesus. Eu creio que vai ter libertação. Em nome de Jesus. Deus vai levantar missionários nessa igreja, nesses 4 dias. Vai ter batismo com o Espírito Santo, cura. Eu creio que Deus vai nos impactar. Então, você que não perca. E sem falar, já tem um ministério local também, né? Tem vários. Central, irmãos, a igreja é abençoadíssima. Nós temos o Inspirarte, o Ministério Inspirarte, tem vários irmãos que fazem grupo de teatro também, Thalita Cume vai participar. Vai participar. A abertura, né, Rafael? Sim. Abertura, depois até pedi o Rafael para dar uma palhinha da abertura. A abertura esse ano da entrada das bandeiras vai ser... Ou deixa como surpresa? Deixa surpresa. Vai ficar com surpresa. Então, você, no dia 14, quinta-feira, vem cedo. Isso. Para pegar a entrada das bandeiras, que esse ano vai ser um negócio diferente, né, Rafael? Vai ser diferente, lindo e impactante, né, Rafael? Em nome de Jesus. E tem a camisa, né, Rafael? Vamos levanta aí, ó. Levanta aí. Ó. O tema, irmão, Missões e Pentecostes, né? Com base em Atos 1:8, quer dizer, vai dar para os pregadores, irmão, bater firme aí nas mensagens aí. Essa é a camisa que a gente fez para o congresso, R$35, tá? Apenas R$35. Eu queria pedir você, a gente vê vários congressos, né, Rafael? Você olha a igreja assim, lotada, né? Todo mundo com a camisa do congresso. Fica bonito, lindo, né? Maravilhoso. Fica bonito. Por que a Central pode fazer? Claro, né? Pode sim. A igreja, Central é uma igreja, meu irmão, que tem compromisso, né? Então, quero, assim, fazer um pedido a você, membro da Central, ou você que vai vir ao congresso,
adquira a sua camisa, né? Procura aqui a irmã Wanda no dia de culto. Tem lá, inclusive, ela tem lá uns tamanhos já que você pode corre para fazer seu pedido, tá? Porque a gente tem prazo também, justamente para a gente conseguir chegar a tempo as camisas também, dentro de um prazo aceitável. Você não pode perder isso aqui, tem que fazer logo o seu pedido. Corre lá, tá? Isso aí. Meus irmãos, bom, meu irmão, muito obrigado por dividir a sua história, dividir toda a sua experiência com relação à missão. E, mais do que nunca, um convite maravilhoso. Não esqueça, 14, 15, 16 e 17 de novembro, não perca o nosso Congresso Missionário. Missões e Pentecostes. Eu tenho certeza que vai ser um tempo oportuno da palavra, um oportuno do louvor, a adoração ao Senhor e o primordial, da presença dEle. Não perde essa oportunidade, não perde a oportunidade de ter sua camisa também. Procura os nossos irmãos responsáveis no final dos cultos. Eles estão prontos a pegar o pedido. Corre, não dá mais tempo para estar esperando. Corre e já faça o seu pedido. Você que nos assistiu até aqui, mais uma vez eu te peço para tu compartilhar todo esse material, todo esse conteúdo aqui. Vai lá no nosso canal, ADC Central Campus, divide o máximo possível. Passe esse material para frente, eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Missões está no coração do Senhor, está no nosso coração, é o ID da igreja. E eu tenho certeza que a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus Central Campus, tem se mantido de pé e fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho a essa cidade. Amém. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Você fica à vontade aí, Amém. dividindo dando as considerações finais, fique à vontade. Não, só mais uma vez, né, deixar meu agradecimento ao pastor Elias, né? Benção. Elias, nosso pastor. Irmão, nosso pastor presidente, irmão. O pastor abençoadíssimo, né? Pastor Elias, Deus te abençoe. Obrigado, Rafael, toda a equipe aqui, né? Davi. Um prazer, irmão. Um prazer dividir essa Puxa, história. eu acho que até falei mais do que eu achei que ia falar, né? Estava nervoso aqui no início, mas acho que... Né? Mas assim, e falar mais uma vez, né? Eu amo congregar na Assembleia de Deus Central, né? Nós amamos. Nós amamos, né? É uma igreja. É uma benção. Eu vou dizer assim, é uma igreja que é difícil o pastor falar, vem namorar e dá em casamento. Você não consegue sair mais daqui de dentro, né? Faça um teste, se você quiser, faça um teste, vem. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês.